Olá pessoal, para essa receita vamos precisar de 3 ovos. Vamos misturar aqui os ovos. Essa receita ela é fácil e prática. Tenho certeza que vocês vão amar. Os ovos aqui já estão bem misturados. Agora vamos para o próximo passo. 800 gramas de batatas sem a casca. Porque fica difícil eu falar para você, use 4 batatas médias, grandes, por isso você tem que pesar. Anote isso daí no seu caderninho. Eu vou ralar as batatas no lado mais grosso do ralador. Lembrando que as batatas estão cruas. Produção, você apareceu. Já estou por aqui. Tô percebendo. Né? Já sei que o resultado vai ser maravilhoso, já estou por aqui. É, né? Você testou durante a semana, né, produção? Isso, testado e aprovado. É, essa receita, ela não é uma receita minha, a gente viu na internet, uma receita que está viralizando, então vamos reproduzir ela aqui do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso modelinho. Na nossa versão. Na nossa versão, é isso aí. Essa é uma receita fácil, prática. Você só tem que prestar atenção no passo a passo, porque é isso que vai fazer toda a diferença, tá bom? Até parece que eu coloquei água, né, produção? É. Não coloquei água, tá? Aqui é o caldo da própria batata. E aqui, olha, eu estou fazendo esse passo a passo aqui. E você tem que fazer isso para que dê um resultado excelente, tá bom? Agora adicione as batatas aqui nos ovos. Fica parecendo queijo, né? Verdade. Misture tudo muito bem. E fala aqui para mim nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Adicione 2 colheres de sopa de salsinha. Pode ser salsinha, cebolinha, coentro, você escolhe aí. 1 xícara de milho, é uma lata de milho. Escorra o caldo, tá bom? 1 cebola média e eu cortei em cubos. 1 tomate e eu cortei o tomate em cubos. Um tomate sem sementes. Como é, produção? Um tomate sem sementes, né? Isso mesmo. Não esqueça dessa dica. Remova as sementes. Porque se você deixar a semente aqui, sabe o que é que vai acontecer? A sua receita ela vai ficar cheia de caldo. Aqui eu tenho 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. E se você me perguntar nos comentários se pode usar farinha de arroz, pode, a quantidade é a mesma. Você também pode substituir por farinha de aveia. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo. Agora vamos temperar as nossas batatas. 1 colher de sopa de caldo de legumes em pó. Edva, eu não tenho caldo de legumes em pó. Você pode colocar 1 colher de sopa rasa de sal. Outra coisa que você pode colocar, 1 colher de sopa bem cheia de creme de cebola em pó. O creme de cebola em pó e o caldo de legumes em pó, ele já tem sal. Então anote essas dicas aí no seu caderninho. Se você for usar o creme de cebola em pó ou o caldo de legumes em pó, não coloque sal. Se você colocar sal, você vai salgar a sua receita. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de páprica defumada. Você pode usar a páprica defumada, a páprica doce ou a páprica picante. Fique livre. A páprica aqui é opcional. E se não tiver páprica, pode colocar colorau? É melhor que não coloque, porque a páprica aqui é para dar sabor do pimentão, né? Que a páprica é um pimentão defumado, moído. O legal dessa receita aqui é que você só coloca tudo aqui na vasilha e mistura. Isso é muito bom. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela apenas com óleo.
E essa forma mede 30 centímetros de comprimento por 20 de largura. Muito bem, produção. Gente, pouco óleo, tá? Não precisa muito, não. Não esqueça de untar as laterais. Para essa quantidade aqui, eu vou usar 2 formas. 2 formas do mesmo tamanho. Gente, só de imaginar o sabor aqui já tá me dando fome. Ai, que delícia! Fala para mim nos comentários, você já fez algum salgado com essa massa, usando a base de batatas? Agora eu vou levar para assar. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque para assar com forno frio, ele já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 35 minutos. Enquanto o nosso salgado assa, vamos fazer o recheio. E o recheio você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 300 gramas de frango cozido e você pode temperar com o tempero aí de sua preferência. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo mostrando como eu faço esse recheio de frango. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link na descrição para que você veja o passo a passo desse frango, tá? Eu quero deixar esse frango cremoso. Eu vou usar 200 gramas de requeijão cremoso. Esse daqui é o creme X. E use um requeijão cremoso de boa qualidade. E você usou o creme X porque ele é mais firme, né? Isso mesmo, produção. Olha só como ele é firme. Dá para ver? Dá pra ver. Bem firme. Eu gosto dessa textura. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela. E eu tô passando aqui, olha, no lado mais grosso do ralador. Gente, este recheio, ele é saboroso, maravilhoso, delicioso. Mas se você quiser intensificar o sabor dele, sabe o que é que eu faço? Eu uso cubos de bacon. Aqui eu tenho 150 gramas de bacon. Eu cortei em cubinhos. Não frite o bacon com a capinha para colocar nos recheios dos seus salgados. Aqui agora eu vou fritar o bacon em fogo baixo e não vou colocar nenhum tipo de gordura, porque o próprio bacon aqui, ele já vai soltando a gordura dele. Volto já. Olha só. Aí aqui, você não precisa colocar a gordura do bacon, tá? E quando a massa do nosso salgado tá bem assada, olha só como solta facilmente. Dá pra ver, produção? Dá. Tá linda a massa, viu? E o cheiro? Muito bom. Aqui eu tenho uma folha de papel manteiga. Isso vai facilitar a nossa modelagem. Agora vamos rechear o nosso salgado. Agora eu vou enrolar o nosso salgado. E quando você for fazer isso, você tem que pressionar assim, olha, tá vendo? O papel manteiga aqui, ele vai lhe ajudar nesse apoio aqui. E aqui você devolve para a assadeira que você assou. E não é nojeira não, viu? Para depois não virem para cá e ela usou a forma suja. Gente, me poupe. É a forma que tava a massa, né? Para finalizar, eu vou usar 100 gramas de queijo mussarela. Só aqui por cima, só para gratinar um pouco, tá bom? Eu estou usando um forno elétrico e eu vou usar a resistência de cima
por uns 10 minutos, só para gratinar aqui por cima. Então isso depende muito de forno para forno. Gente, que cheiro maravilhoso! Olha só, olha a qualidade. Olha só, pessoal. Produção, vamos experimentar? Vamos. Nossa, olha só. Vale a pena você fazer essa delícia em sua casa. Ovo, batatas. Gente do céu, que sabor maravilhoso. Vocês precisam fazer. E esse recheio combinou em produção. Muito bom. Bacon com frango, bom demais. Nossa.